Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos, para a nossa palestra doutrinária pública, desta vez ainda por força das festas de final do ano. Estamos realizando-a pela forma virtual, possibilitando a todos, então, não nos desconectarmos desses nossos encontros semanais, em torno, sempre com conversas em torno do Evangelho de Jesus. E, então, para dar início, vamos, como sempre o fazemos, efetuar a nossa prece, a nossa oração, buscando sintonizarmos-nos com os benfeitores espirituais que, em nome do querido Jesus, a todos nós ampara neste momento. E, tendo a figura de Jesus em nossa tela mental, iniciamos por louvar, Senhor Jesus, o vosso nome e os vossos ensinamentos, os vossos exemplos e a vossa condição de modelo e guia de todos nós. Em seguida, amigo querido, gostaríamos de vos manifestar a gratidão por tudo quanto temos recebido do vosso coração sempre generoso e misericordioso com todos nós. No apagar das luzes desse ano de 2025, Senhor, uma palavra nos ocorre: gratidão. Gratidão por tudo, principalmente pela oportunidade de redescobrirmos a vossa mensagem, a luarizar as nossas almas, reformulando o convite para que possamos seguir as vossas recomendações, conquistando dessa forma um futuro diferente de todos aqueles que até hoje logramos experimentar. Que o vosso amor, Senhor Jesus, nos abençoe. Abençoe a equipe espiritual que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, nos socorrem e em vosso nome a todos nós protege. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Então, hoje decidimos ainda nos basear nas considerações formuladas por o nosso querido Emmanuel, que nos traz uma mensagem bastante propícia para este final de 2025. Então, hoje nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Vamos buscar aprofundar a sonda das nossas considerações em torno desse tema que é sempre cercado de alguma polêmica, de alguma discordância, mas vamos examiná-lo sem buscar de forma nenhuma considerar somente os aspectos sectários, Vamos abrir as nossas mentes para poder entender o que entender à luz da filosofia espírita, da doutrina espírita, entender o que vem a ser e quais as suas repercussões, consequências para todos nós. Então, vamos começar definindo o conceito. O que é milagre, Os dicionaristas, etimologistas,
consideram que a palavra milagre vem do latim miraculum, e que inicialmente essa palavra significava maravilha, admirável, extraordinário. Então daí veio a palavra milagre, né? Nos dias de hoje, os dicionaristas vão conceituar ou definir o conceito de milagre como sendo um ato sobrenatural do poder divino, inexplicável pelas leis naturais. Pela própria definição do dicionário, a partir do momento que encontrarmos uma explicação, deixa então de ser um milagre. Então vamos seguir adiante, né? Foi durante a passagem de Jesus pela Terra, há 2000 anos, que se registrou um grande número de fatos considerados milagres. Os estudiosos do Evangelho se debruçaram sobre todos os 4 evangelistas e fizeram uma contabilidade e constataram que detectaram aí um total de 52 milagres realizados por Jesus durante o período em que esteve na sua campanha, né, na sua missão, no seu compromisso junto a Deus de nos auxiliar. Para as igrejas cristãs dogmáticas e tradicionais, os milagres realizados por Jesus são as comprovações da realeza de Jesus. E com base nesses argumentos, passaram então, e com base também evidentemente na definição de que é um ato de vontade divina que contraria as leis naturais, então com esse argumento as igrejas cristãs tradicionais e dogmáticas passaram a considerar então Jesus como Rei dos Reis, em uma atitude de idolatria. Então essa é uma primeira consequência de se considerar o milagre como sendo algo feito contrário a subverter as leis naturais, né? E agora vamos apresentar os milagres de Jesus segundo a visão da doutrina espírita. Então é uma visão registrada por Kardec e também pelos espíritos nobres, benfeitores, que auxiliaram o Allan Kardec na configuração da doutrina espírita. E ele está basicamente consubstanciado no livro A Gênese, né? Então vamos lá. Para o Espiritismo, milagres são eventos, acontecimentos, fatos que a ignorância, no sentido do desconhecimento, né, não sabendo explicar, acaba por lhes atribuir um caráter sobrenatural. E segue a definição do Espiritismo. Se há fatos que julgamos inexplicáveis, é porque ainda nos faltam os conhecimentos necessários para então esclarecê-los. Então, sempre que observamos alguma coisa que ultrapassa a nossa capacidade intelectiva de conhecimento, que nós não observamos e nada tem acontecido anteriormente, não conseguimos explicar, e por não explicar, vamos então considerá-la como um milagre. Entre os diversos bandeirantes que alargaram os horizontes das terras brasileiras, vamos encontrar aquele bandeirante, né, Bartolomeu Bueno da Silva, que em terras Goiânia, ele queria saber onde que estavam as minas
de ouro que as índias utilizavam como enfeite. E os índios se negaram a fornecer a informação. Então ele, utilizando de um recurso assim muito espetacular, recolheu numa garrafa um pouco da água do rio. Na realidade ele tinha tampado a boca da garrafa, mergulhado ali, e lá dentro continha aguardente. Então ele colocou aguardente num recipiente, pôs fogo no recipiente e falou: olha, ou vocês me contam onde está a mina de ouro, ou então eu vou incendiar o rio de vocês. Então ele passou a ser conhecido como o Diabo Velho, o Anhanguera. Então para eles era um milagre, né? Somente um ser extraordinário é que poderia realizar aquilo. Então daí a base da doutrina espírita para considerar, né? Se os fatos que julgamos inexplicáveis é porque ainda nos faltam, nós desconhecemos, não temos o conhecimento necessário para esclarecer esses fatos. Então, para o Espiritismo, a realeza de Jesus é resultado da sua força moral e não dos milagres por ele realizado, uma vez que o Espiritismo demonstra que os milagres não existem e estão consagrados lá no capítulo 15 de A Gênese. Então, Kardec vai buscar então entender e esclarecer como é que os milagres foram realizados, os ditos milagres foram realizados. E ao esclarecer, ao explicar, eles deixam então de ser algo milagroso, porque há uma explicação para isso. Jesus não deseja ser tratado como rei, nem mesmo quer uma devoção idólatra à sua pessoa ou então aos seus atos, né? Seu maior desejo é a de que pratiquemos tudo quanto ele nos ensinou e exemplificou. Então, o fato de explicar como foram realizados os milagres não diminui, no entendimento da doutrina espírita, não diminui a magnitude de Jesus. Ao contrário, vai centralizar, colocar o foco não em cima dos seus atos, mas em cima das lições, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, para que então possamos deixar a condição de idolatrá-lo como um Deus e passá-lo a ter como um guia e modelo para todos nós. E Jesus mesmo vem dizer, lá em João no capítulo 10, ele vai dizer: vós sois deuses. E mais adiante, com o mesmo evangelista, ele vai dizer: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, deixando claro que aquilo que ele fez, que nós consideramos extraordinário, também nos é lícito praticá-lo, desde que consigamos desenvolver-nos moral, espiritual e intelectualmente até chegarmos ao patamar que Jesus possui. Então, vamos buscar em Amélia Rodrigues esses comentários em termo dos fenômenos, dos milagres, né? Ela vem dizer assim: há uma grande necessidade de fenômenos, né? Vamos aí interpretar como milagres no mundo. O homem sensorial, ou seja, o homem que se baseia naquilo que ele percebe através dos seus 5 sentidos, né? É que ele então vai fazer o quê? O homem sensorial, ele quer ver, ele quer tocar para poder crer, quando na realidade é obrigatório primeiro crer para depois ver. Entre todos os fenômenos, os milagres produzidos por Jesus, sem sombra alguma de dúvida, o mais importante é o da renovação do ser, da sua transformação moral para melhor. Então, é nesse sentido que o Espiritismo procura desconstruir a idolatria em torno de Jesus,
possibilitado pela consideração de que o que ele fez foi um milagre completamente, subvertendo completamente as leis naturais. Agora nós vamos tentar compreender do ponto de vista da psicologia espírita, né, quais são as razões inconscientes que nos levam até à idolatria, para que a partir desse conhecimento possamos então exercer a vigilância sobre os nossos pensamentos e da forma, a visão que temos a respeito de Jesus e dos seus atos. E vamos começar por esta frase de Jesus, quando ele diz assim: porque estreito e difícil é o caminho que leva à vida real. Só uns poucos encontram esse caminho. Né? Diante da dificuldade de seguir o caminho estreito, indicado por Jesus, nós optamos por aquele mais largo e fácil, não só o mais largo, o mais fácil, mas também aquele que vai cortar caminho, nos trazer a uma vinculação com Jesus de uma forma mais simples, contudo mais superficial também, portanto menos profunda. Nós estamos falando da idolatria, né? A idolatria, nós vamos ver, tem essa capacidade, a capacidade de obstruir a nossa visão do que aquilo que é real, daquilo que não é que é real, daquilo que realmente é importante. Então, com esta frase, vamos então mostrar. Vamos fazer aqui uma analogia. Nós vamos ter aqui uma foto tirada em um determinado local, aqui em São Paulo. E nós temos dificuldade de compreender que local é esse. Por quê? Porque estamos com uma exposição à luz muito grande, e isso acaba saturando de luz os objetos e causando então, vamos dizer assim, uma espécie de uma cegueira momentânea ao todo. Nós estamos vendo somente aquilo que está mais próximo de nós, tá? Aquilo que é muito iluminado pelo excesso de luz acaba então obstruindo a visão. Então isso para nós seria idolatria, ao passo que aqui está, né, a imagem como ela é na realidade. Então veja, quando nós equilibrarmos o nosso poder de admirar alguém por todos os seus feitos, entender os seus objetivos, os seus princípios, nós passamos então a ter uma visão mais clara, mais profunda, do que pura e simplesmente ter só a visão superficial. E então agora vamos gastar um pouco de tempo para desconstruir, né? Porque é importante a desconstrução para nós, espírita, para que possamos ver o quadro como um todo, para que possamos entender então qual é a parte significativa e importante da missão de Jesus junto de nós. E começamos pelo próprio Jesus. Ele vem dizer no tocante à idolatria: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos ensino? Uma mensagem clara. Então não adianta simplesmente adularmos Jesus, né, de ficarmos falando o seu nome e não praticar aquilo que ele veio nos ensinar. E ele próprio nos chamou a atenção para essa postura idólatra, né? E ele vai reforçar isso em outro evangelista. Aquele foi em Lucas e esse é em Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. De novo, ele vem desconstruir qualquer tentativa nossa, né, deixando claro para nós que a idolatria, por si só, não representa um movimento, né, de libertação ou de iluminação da nossa alma, do nosso coração. E vamos agora numa etapa um pouco mais profunda em torno disso, mas eu gostaria, antes de mais nada, antes de abordar essa próxima questão, eu gostaria de um passo antes, facilitar para mim, né, a explicação. Então eu vou recorrer à questão 97 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta assim: há um número fixo de categorias, de tipos, de classes ou graus de perfeição dos espíritos? E os bons espíritos vão responder: são ilimitados, porque entre esses vários níveis, esses vários graus, não há uma linha de demarcação traçada como barreiras, não é? Vamos até aqui, é um, daqui para cá é outro, e assim por diante. Ele diz que não tem uma linha clara, né? Mas, considerando-se as características gerais dos espíritos, essa divisão, essa classificação do desenvolvimento dos espíritos podem ser reduzidas a 3 principais categorias. Vamos a elas. Então, entre todas, a primeira está lá os espíritos puros, aqueles que já obtiveram a perfeição possível a todos nós, criaturas, né, filhos de Deus. Então, na primeira classe dos espíritos, nós vamos encontrar os espíritos puros, numa quantidade muito pequena, é claro. Depois nós vamos para a segunda classe, que seriam os bons espíritos, onde predomina o desejo do bem. Percebam que ele disse: predomina o desejo do bem. O desejo do bem ultrapassa as imperfeições morais que esses espíritos ainda possuem, né? Então podemos, sem nenhum receio, colocar aí Madre Teresa de Calcutá no rol dos bons espíritos, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Gandhi, sem contar o nosso Chico, nosso Divaldo, né? Vamos encontrar aí uma significativa presença de celebridades que nós conhecemos e se tornaram célebres exatamente pela sua capacidade de fazer o bem. Então eles estão ali, são os bons espíritos, onde predomina o desejo do bem. E depois, evidentemente, estamos nós, os espíritos da terceira ordem, né? Que são os espíritos imperfeitos, é o predomínio da matéria sobre os valores espirituais. Ou seja, valorizamos muito mais as questões de ordem material do que as questões de ordem espiritual. Foi o que a Amélia disse lá atrás. O homem sensitivo, aquele que só dá valor para tudo, para as suas percepções sensoriais, visuais, auditivas, olfativas. Então, esse é um homem sensitivo, um homem material, porque só leva em consideração as questões materiais, né? Então, estamos aí, né, nessa terceira ordem. O mais difícil é nós aceitarmos que estamos aí, né? Mas nós estamos aí e não tem nada a denegrir essa condição, tá certo? Todas essas pessoas que hoje já estão num patamar diferente, né? Seja a Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, todos eles já passaram pela terceira ordem dos espíritos imperfeitos e já chegaram aos bons espíritos. Então, nós também temos essa possibilidade, nos está facultado essa possibilidade, que o tempo, o nosso esforço, vai conseguir, então, transformar-nos moralmente.
E agora então vamos à explicação da parte que eu considero que mais constrange, que mais impossibilita-nos de crescer enquanto centrarmos todo o nosso foco somente na idolatria. E vamos ver então por que é que nós, numa explicação com base na psicologia espírita, por que inconscientemente nós buscamos a idolatria. Uma das explicações. Então nós vamos lá. Então vamos começar, sempre começamos por algo que nós já sabemos, para irmos construindo alguma coisa adicional ao que nós já sabemos. Então Jesus é o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens para lhe servir de modelo e guia. Então, se Jesus, podemos afirmar, sem receio algum, de que Jesus está naquela primeira ordem dos espíritos, a ordem dos espíritos puros. Jesus é, então, um espírito puro que humanizou-se. A colocação do humanizar-se aí significa encarnou na condição humana, ocupou um corpo físico e viveu entre nós. Daí eu ter utilizado essa expressão, humanizou-se, para que pudéssemos ver Jesus como um ser humano, para entendermos do que um humano é capaz de fazer, evidentemente, desde que desenvolvamos as características, as qualidades, os predicados de Jesus, nos tornando então, nos esforçando pela nossa transformação moral, para nos transformarmos num espírito puro. Então, essa é a questão. Jesus é um espírito puro, deixou a convivência de seus iguais, encarnou na Terra com objetivos muito claros. Entre esses diversos objetivos, nos chama a atenção. Ele veio nos mostrar que ele é um ser humano. Como é que um ser humano pode agir a partir do momento em que ele se livra das suas imperfeições morais? Então ele não quer ser visto como um Deus, ele quer ser visto como um igual a nós. Ou seja, experimentou as mesmas necessidades de que nós experimentamos. Então é possível chegarmos no patamar que ele chegou, desenvolvendo-nos e nos transformando moralmente. Então, essa é a questão para mim fundamental. O Espírito puro encarnou para mostrar do que um ser humano é capaz de fazer a partir do momento que ele se transforma. Quando Jesus, ocupando um corpo humano, consegue realizar muito mais do que a maioria de nós é capaz de fazer, isso gera um sofrimento, o que a psicologia espírita vem nos ensinar que é uma frustração, a frustração do nosso ego, porque nós estamos vendo ali um ser humano concebido, nascido, criado, tudo igual a nós, que sentia fome, sentia sede, experimentava todas as vicissitudes, o calor, tudo isso, mas que ele foi capaz de fazer coisas que nós ainda não somos capazes, porque nos faltam aos predicados, as qualidades que ele já possui. Então basta que desenvolvamos-nos moral e espiritualmente, intelectualmente, para poder fazer também o que ele fez. Como ele disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas, ao termos frustrado o nosso ego, aí o que nós começamos a pensar? Inconscientemente, entenda que é um movimento inconsciente, nós não temos consciência disso.
Então, quando eu me comparo com ele, me sinto muito inferior. Por que eu me sinto inferior? Porque, na realidade, eu sou inferior. Nós somos inferiores. Nós somos espíritos da terceira ordem. Então, quando eu me comparo com ele, me sinto muito inferior. Porque, na realidade, eu sou inferior. E é dessa constatação que nós queremos fugir. Nós não queremos admitir que somos inferiores. Podemos até conscientemente verbalizar, não, eu sou inferior. Mas lá dentro, inconscientemente, nós nos cobramos perfeição. E essa cobrança de perfeição inconsciente que nos leva ao julgamento dos outros, porque os outros são isso, eu sou aquilo. Você nunca fala, eu sou melhor, mas você fala, o outro é pior. Então você já está se colocando relativamente numa posição superior. Então, mas não vamos perder o fio da meada, não. Então, quando eu me comparo com Jesus, eu me sinto muito inferior. É natural isso, porque na realidade eu sou o inferior. E aí então eu vou encontrar inconsciente uma forma de compensar a minha inferioridade que ficou muito clara quando eu o vi fazendo aquilo que ele fez. Eu passo então a idolatrar Jesus. Idolatrar Jesus é colocá-lo em um altar e inconscientemente passo a ter a visão de Jesus como um modelo inalcançável. Então eu vou buscar inconscientemente isso. Eu coloco ele num patamar muito acima, e ele é muito acima. Mas nós temos capacidade de fazer o que ele fez. Ele mesmo admite isso, reconhece isso, nos ensina isso. Mas como isso massacra o nosso ego, nós então fazemos um movimento de idolatria. Vamos colocá-lo num patamar tão elevado, chamamos ele, algumas religiões cristãs consideram que ele é o verdadeiro Deus. E aí não tem comparação, ele é inalcançável, ele é inatingível, tá certo? E aí o que acaba acontecendo? Jesus se humanizou, veio até nós, ocupou um corpo físico para nos espiritualizar. E nós, num gesto de frustração do nosso ego, o divinizamos para continuarmos humanos e termos então o quê? A justificativa que nós precisamos, que o nosso ego necessita para nós não nos aperfeiçoarmos e ficarmos sempre na superfície, que é a idolatria. Muito bem. O fenômeno, ou seja, o fenômeno mediúnico, que muito espírita gosta do fenômeno mediúnico, gosta de ver materialização, ou os milagres para as outras religiões. O milagre, o fenômeno, convence, mas não converte. E vamos pegar essa passagem lá do apóstolo João. Perguntar então a Jesus, que sinal, que prova, que demonstração você faz para que o vejamos e acreditemos em ti? Num desafio para ele fazer alguma coisa maravilhosa, porque exatamente são espíritos materializados, são, que buscam então o quê? Basear somente nos 5 sentidos. Eu tenho que ver para crer. E a própria Amélia Rodrigues falou, primeiro você crê, depois você vê. É o caso do Tomé, Então vamos analisar um pouco ou definir o conceito de convencer. O convencer vem do latim convincere, que significa vencer, dominar. Essa era a definição inicial em latim da palavra convincere, E hoje em dia para nós convencer é persuadir a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de argumentos bem fundados, bem fundamentados. Mas percebam isso, se eu convenço alguém a fazer alguma coisa, ela pode até estar convencida, mas pode aparecer um outro com outros argumentos e convencê-la exatamente do contrário. Então, por isso que convencer é diferente de converter.
Já converter vem do latim convertere, que significa fazer, dar uma volta, virar, né? Girar sobre os calcanhares, né? Num movimento de 180 graus, comparado lá com um círculo. Então essa é a palavra de convertere, né? A definição inicial da palavra. Nos dias atuais, nós vamos utilizar então o converter como sendo algo que transforma, que muda de direção ou de sentido. Então essa é a palavra converter, que é diferente de convencer. E aí agora então vamos utilizar o Emmanuel para brilhantar com seu esclarecimento. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações. Simão Pedro presenciou todos aqueles fatos considerados milagres, todos eles. E com o próprio Jesus, mas custou muito a obter esses títulos de convertido e transformado, né? Chegando mesmo a negar Jesus. Então vejam que ele viu, Jesus trouxe todo o conhecimento ao vivo, diretamente para eles. Ele viu todos esses 52 milagres e mesmo assim, na hora, ele se mostrou convencido e não convertido. Então, Pedro nega Jesus, mesmo convencido de que Jesus era o Messias, mas isso não foi o suficiente para convertê-lo. Não tocou profundamente, ficou na superfície, só na parte do conhecimento. Então, essa é a imagem que eu trago de transformação, né? Que seria a conversão. Então, esse é o processo de transformação moral que a doutrina espírita nos incentiva, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, a transformação que nos cabe é exatamente essa, né? A de fazermos esse ciclo completo, né? Da lagarta até a borboleta, do espírito de terceira ordem que somos, até chegarmos ao espírito, o espírito puro, passando pela fase dos bons espíritos. Mas existe somente a mudança de comportamento, que é quando a pessoa se sente convencida daquilo, tá? Então acha que o convencimento, que é a mudança de comportamento, sem mudar internamente, equivale a você fazer algo assim, pegar uma asa e tacar ali na lagarta, imaginando que você fez a transformação. Você não fez a transformação. Você só deu um pequeno passo, tá certo? Há necessidade de uma transformação. A transformação ela é muito profunda, ela é muito mais completa. E aí vamos então pegar esse livro do Vinícius, que é muito interessante. Ele vem dizer assim, ó, ele faz uma pergunta: não seriam então convertidos aqueles que acompanhavam o mestre, ouvindo-lhe os ensinamentos? Não seriam convertidos aqueles que foram escolhidos pelo mesmo Jesus para serem seus colaboradores? E aí ele vem com a explicação: converter não significa abraçar este ou aquele credo, aquela religião, né? Credo religioso, nem mesmo filiar-se a esta ou aquela igreja. O incrédulo pode tornar-se crente, sem que se verifique com isso um caso de conversão. Vamos relembrar o caso de Pedro, né? Ele estava ali ao lado de Jesus, estava convencido, mas não estava convertido, né? Converter significa transformar. Onde não há transformação, não há conversão. Quanto mais acentuada, quanto mais profunda seja a transformação, tanto mais positiva será a conversão. Então, isso é o que nós abordamos, então, até esse momento, focando
a questão da idolatria como principal. Eu gostaria agora de nós vermos como um exemplo, né, de um conteúdo moral das ações de Jesus considerada pelas outras religiões como um milagre. Só para nós servirmos de incentivo para buscarmos na Gênese todas as demais explicações daquilo considerado um fato extraordinário, milagroso de Jesus. Nós vamos abordar a questão do acalmando a tempestade. E com isso nós vamos fazer, então, a moldura moral da nossa conversa dessa manhã de domingo. Então está lá assim narrado pelos evangelistas, né? Tendo tomado uma barca, Jesus e seus discípulos buscavam a outra margem do mar da Galileia. Então, no livro Luz do Mundo, a Amélia Rodrigues vem nos explicar que Jesus situava-se ali em Cafarnaum, onde estava a casa de Simão Pedro, e naquela noite ele buscava viajar a noite inteira para chegar até Gadara, na Decápole. Seria um trajeto de 43 quilômetros, feito cruzando todo no sentido transversal aí, o mar da Galileia. Quando então uma forte tempestade envolveu-os de forma que as ondas invadiam o barco. Amélia Rodrigues vem nos explicar que antes deles entrarem no barco, o Simão Pedro alertou Jesus. Né? Na realidade, o André alertou Jesus, né? Queria que viajar àquela hora da noite não era algo apropriado por aquela época do ano. Estávamos na primavera e Jesus falou, não, vamos embarcar, que eu preciso estar logo cedo em Gadara. E aí André sinalizou para o Pedro, e o Pedro se aproximou de Jesus e foi explicar. Falou, olha, mestre, por essa época do ano, a temperatura é muito quente durante o dia e à noite esfria muito, e isso provoca ventos muito fortes e tempestades constantes. Por isso que nenhum pescador deixa o cais para se aventurar a pescar depois das 2 horas da tarde, porque sempre há o risco muito grande dessas tempestades. E Jesus falou, não, Pedro, vamos, eu quero, porque eu necessito. Ele falou, vamos amanhã cedo. Ele falou, não, amanhã cedo, ao nascer do sol, eu tenho que estar em Gadara. Então, o Pedro e o André embarcaram, e os outros discípulos juntos. Só que agora é o seguinte, eles ouviram uma explicação, eles estavam na ignorância, eles desconheciam isso. E aí eles ficaram, todos eles, apreensivos. E agora, se der uma tempestade, o que nós vamos fazer? Então, o alerta do Pedro, né, e do André acabou, então, provocando uma ansiedade, um medo muito grande nos demais discípulos, isso de acordo com a explicação da Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo. Jesus, porém, dormia, né? Vamos só recapitular. Quando então uma forte tempestade envolveu-os de forma que as ondas invadiam o barco. Jesus, porém, dormia. E essa é uma parte muito interessante, né? Os discípulos então o despertaram, afirmando, mestre, vamos morrer, e acordaram Jesus. Jesus levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e tudo então se acalmou. E Jesus então vai se virar para o discípulo e vai fazer uma pergunta muito interessante, né? Ele então, virando-se para os discípulos, perguntou a eles, por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? E, evidentemente, os discípulos não souberam o que responder, porque era algo que eles sentiam, era algo que eles traziam dentro dele, esse era um valor que eles tinham, né? E aí, o que acabou acontecendo? O alerta do Pedro e do André acabou ainda colocando mais ainda lenha na fogueira aí, né? Do medo, da ansiedade deles. Então vamos, em primeiro lugar, vamos explicar, que está na Gênesis, como é que
Jesus acalmou a tempestade. Então está lá no capítulo 15 os milagres do Evangelho. O fenômeno em questão, de acalmar a tempestade, explica-se através de um ato de autoridade de Jesus sobre as inteligências espirituais que dirigem as ações sobre as forças da natureza, e provando um poder que a nenhum homem é permitido exercer. Homem no sentido de que homem da terceira ordem, né? Porque os espíritos bons, alguns já o fazem, e Jesus o fazia com bastante simplicidade, tá certo? Porque é uma questão de possibilidade moral e do conhecimento. E vamos encontrar respaldo adicional nessa afirmação da Gênese, está na questão 536 do Livro dos Espíritos. Cientes de que os espíritos podem agir sobre a matéria e que os espíritos são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns espíritos há entre eles que não exerceriam uma influência sobre os elementos, a chuva, o vento, o clima, para os agitar, para os acalmar ou dirigir? E os bons espíritos vão responder: evidentemente, e nem poderia ser de outro modo, pois que Deus não exerce ação direta sobre a matéria, fazendo-o sempre através de agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Está lá em Ação dos Espíritos, nos fenômenos da natureza. Então essa é a explicação. Como existem espíritos, entidades, ele não chama de espírito, ele chama de entidade, ele chama de inteligência, né? Que fazem a administração essas ocorrências da natureza. Então, o que Jesus fez, na realidade, foi conversar com eles. Conversando com os espíritos que exerciam essa função junto ao clima, eles então modificaram o clima para acalmar a tempestade, para não apavorar ainda mais os discípulos que já estavam muito assustados. Kardec não dá nome, né? Na codificação não existe nome para as inteligências, as entidades que fazem a administração das forças da natureza. Há algumas correntes dentro do Espiritismo que vão dar a eles um nome interessante, já que eles cuidam dos elementos da natureza. Algumas correntes dentro do Espiritismo, alguns autores espirituais, os chamam de elementais, porque são os espíritos que trabalham junto dos elementos da natureza. Então, rapidamente, né? Elementais são as entidades que dirigem, em nome de Deus, as ações junto às forças da natureza e nos reinos vegetal e animal. Algumas correntes do pensamento humano lhes dão o nome de gnomos, elfos, duendes ou fadas. Tá? Então essas são a interpretação que essas outras religiões dão a respeito dessas entidades, dessas inteligências que administram as forças da natureza. E aí vamos encontrar um exemplo no livro Nosso Lar. E chegados ao bosque, entre enormes árvores, Narcisa chamou alguém com palavras que eu não podia entender. Atendendo ao apelo, 8 entidades espirituais, que me eram totalmente estranhas, passaram a auxiliar Narcisa. Diante da minha surpresa, Narcisa explicou: os irmãos que nos atenderam são servidores comuns do reino vegetal. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Então veja que já no Nosso Lar ele vai mostrar, confirmar isso, né? Nos revelando a existência dele de uma forma mais lúdica, mais prática no dia a dia. Mas não dá o nome a eles de elementais, não dá nenhum nome a eles. Então os elementais, se agrupam em numerosas classes. São elas os das florestas, das cavernas, dos desertos, das regiões polares, etc. Cada grupo de entidades realizando certas tarefas específicas sob a supervisão dos espíritos superiores. Os elementais atuam desde a proteção da flora e da fauna
até a produção de determinados fenômenos naturais. E agora, então, uma vez explicado como é que foi feito esse fato extraordinário, considerado um milagre, vamos então extrair dele o seu conteúdo moral, que é o mais significativo. Não é o que Jesus fez, mas para quê? Qual a finalidade desse gesto? Por que ele fez isso? Ele tocou terror nos discípulos? Queria assustá-los? Queria mostrar que ele era superior? Era isso? Não, claro que não. Então nós vamos ver agora a interpretação espírita. E depois nós vamos utilizar a obra da autora espiritual Amélia Rodrigues, chamada Luz do Mundo, pela psicografia de Divaldo Franco, num capítulo chamado E Ele Dormia, né? Se referindo ao fato de que Jesus dormia durante a tempestade. Então vamos ver os fatos interessantes sobre esta passagem do Evangelho de Jesus. Para não ficar muito longo, então vamos sintetizar quais eram os principais objetivos de Jesus ao permitir que os seus discípulos experimentassem essa ocorrência. Então, seria reafirmar aos discípulos a sua condição de Messias. Sendo eles ainda espíritos imperfeitos, eles são muito apegados às percepções sensoriais. E não adiantava Jesus falar simplesmente que ele era o Messias. Ele demonstrava através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, que ele era então o Messias prometido. Depois, Jesus estava ali proporcionando a todos eles uma oportunidade para dominarem o medo. Porque, pensa bem, aquele era o local mais seguro de todo o planeta Terra naquele instante. Porque sendo ele o Messias, como eles já haviam comprovado através de outros fatos extraordinários, outros milagres, como transformar água em vinho, curar um leproso, curar a sogra de Pedro e tudo mais, o que ele procurava mostrar é que eles sentiam medo, e eles tinham muito medo. Então, aquilo que eles sabiam que Jesus era o Messias, se conflitava muito fortemente com aquilo que eles tinham de mais robusto dentro deles, que era a insegurança, era o medo, era a dúvida. Aquele lugar, aquele barco era o lugar mais seguro do planeta. Sendo ele enviado de Deus, Deus não iria matá-lo afogado, né? Mas eles não levaram em consideração isso, porque se deixaram dominar por algo inconsciente, que é o medo. Depois, confrontá-los com a questão do crer versus confiar, que foi isso que nós falamos, né? Eles criam que Jesus era o Messias, mas não confiavam. E, por último, deu a eles uma oportunidade para refletir em torno das suas próprias qualidades e imperfeições. Ou seja, Jesus, submetendo a esse evento, buscava mostrar para eles que eles passaram a se conhecer, que eles tinham medo de algo que não iria ocorrer, porque ele era o Messias. Então eles começaram a identificar as suas fraquezas, né? Não são fraquezas, são as suas imperfeições. E é isso que o Espiritismo vem nos convidar. Vamos pegar todos esses conhecimentos e buscar identificar em nós as nossas imperfeições para poder transformá-la. E que mensagem então podemos extrair dessa passagem? Então nós vamos ver lá. Jesus vem nos ensinar que mesmo diante das tempestades, dos conflitos, dos sofrimentos, das inquietações da vida, é possível manter-se em paz. E é por isso que trouxemos esse comentário na manhã de hoje, né? Porque estamos chegando ao fim de um ano, um calendário, mas estamos olhando sempre com pessimismo em função de tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Estamos no barco junto com Jesus e o mar está tempestuoso, e observando que Jesus não se movimenta, do nosso ponto de vista, porque nós queremos ver, nós imaginamos que ele está dormindo, e por isso nos deixamos dominar pela insegurança, né? O fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade comprova sua segurança de que não havia perigo algum e que a tempestade logo iria acalmar. Então é exatamente isso.
nós temos que pegar desse episódio de Jesus e passá-lo para nossas reflexões. Nós temos que realmente entender. Não, isso não representa perigo. É claro, vai representar perigo se nós estivermos muito presos à matéria. Se nós crermos em Jesus, crermos em Deus, mas não confiarmos. Nós somos aqueles pelos quais Jesus assumiu o compromisso diante de Deus. Nós estamos no barco, não vai acontecer nada. Mas tem a tempestade, todo mundo está falando. Né? O André, o Pedro falaram e tocou terror em todo mundo. Então não devemos nos deixar influenciar por esses comentários pessimistas, negativos. Nós devemos buscar dentro de nós a solidez dos ensinamentos de Jesus, interpretado pelo Espiritismo, para encontrar neles a segurança, para então confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus. E mesmo imaginando equivocadamente que Jesus está dormindo, não está dormindo. Ele está deixando que nos confrontemos com as situações que aí estão sendo colocadas, para nós identificarmos em nós quais são as nossas reais, nossos reais valores, os nossos reais predicados, e quais são as nossas imperfeições, e buscar transformar as nossas imperfeições. Nós não vamos transformar o mundo. Não é nossa missão. A missão de ir atrás dessas coisas pertence a Deus, pertence a Jesus. A nós nos compete identificar as nossas imperfeições e transformar as nossas imperfeições, sem não nos preocuparmos com o que ocorre no mundo. Não é ser indiferente, é não transformar isso numa preocupação, como fizeram os discípulos depois de ouvirem os alertas, né, de Pedro e do André. Porque para eles só tinham aquele conhecimento. Eles eram incapazes de imaginar que Jesus tinha essa possibilidade de conversar com os elementos, com as entidades espirituais que cuidam dos elementos, para então amainar a tempestade, acalmar. E por desconhecer essa capacidade, imaginaram que era o fim. Nós estamos tão limitados quanto eles. Nós não fazemos ideia da capacidade que tem Jesus, os bons espíritos que gerenciam a humanidade, para corrigir isso que está aí. Então, nós não devemos nos preocupar, ou seja, preocupar é ocupar a nossa mente com coisas antecipadamente, que não nos dizem respeito. O que nos diz respeito é identificar as nossas imperfeições e transformá-las. Então, para tanto, né? Voltando só aqui a frase que eu interrompi por muito tempo, então, Jesus nos ensina que mesmo diante das tempestades, os conflitos, sofrimentos, as inquietações, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, da vida, é possível manter-se em paz. Como que isso é possível, né? Como é que é possível manter-se em paz? Para nos mantermos em paz, o importante é confiar em Deus e confiar também na sua justiça e não somente crer. Confiar e crer parecem sinônimos, mas elas não são. Vamos ver algumas pequenas diferenças, né? Então, confiar vem do latim confidere, que é ter fé, junto com fé. Na realidade, a palavra confidere é a junção de duas expressões em latim. Com, que significa junto, ao lado, e fidere, que é a parte da fé. Então, ter fé, junto com fé. Se fé tivesse um verbo, então seria o verbo fé, mas ele não tem. Da mesma forma que se você fala amor, o verbo é amar. Você fala flor, o verbo é florescer. Mas quando você fala, por exemplo, paz, paz não tem verbo em português.
Quando você fala fé, não tem o verbo fé. Então, fé, ela vem junto, só em latim. Nos outros idiomas tem o verbo, né? Então, os tradutores do grego para o latim substituíram a palavra fé por crer. O verbo passou a ser crer, quando na realidade não deveria ser, né? Deveria ser ter fé. E fé, então, já que confiar significa ter fé, então vamos definir o que é fé. Fé também vem do latim fides, que significa harmonia, sintonia. Sendo assim, ter fé é ter sintonia, harmonia entre o espírito humano e Deus. Então isso é fé. Isso é confiar. Confiar em Deus é estar sintonizado com Deus, estar em harmonia com Deus, né? Confiar de que as suas decisões são sempre positivas, sempre tem uma finalidade positiva para nós. Então isso é ter fé, isso é confiar, é estar harmonizado, sintonizado com Deus ou com Jesus. Sendo assim, se o homem não está sintonizado com Deus, ele não tem fé, embora creia em Deus. É o que Pedro fez. Pedro cria que Jesus era o Messias, mas não confiava, não tinha fé, não estava harmonizado com Jesus. Por isso que ele o negou. É só um exemplo. A diferença entre crer e confiar, né? Crer é um ato de boa vontade. Já ter fé é uma atitude de consciência. Então podemos dizer assim que crer é uma decisão racional, enquanto confiar é algo profundo que vem da nossa consciência estar desperta, iluminada. Se nós não estivermos iluminados, se a nossa consciência não estiver iluminada ou desperta, nós seremos os homens ainda muito materializados, baseado nas percepções sensoriais que nos chegam. Por isso que confiar não é um estalar de dedo. O confiar demanda um investimento de muito esforço, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações e na sua transformação moral. Então essa é a principal definição entre o crer, que é um ato de boa vontade, racional, e ter fé, que é uma atitude de consciência, né? E o fato de nós não termos confiança em Deus, e nós não estarmos harmonizados com Deus, né? Com Deus e na sua justiça, nós experimentamos sofrimento e infelicidade, que parecem sinônimos, mas não são, não. Eu posso experimentar o sofrimento, mas não a infelicidade. Eu posso viver um momento de sofrimento, mas nem por isso me tornar infeliz. O sofrimento não é infelicidade. Infelicidade é o sofrimento sem fé, sem confiança, sem certeza da justiça de Deus, sem estar harmonizado ou sintonizado com Deus. Essa falta de confiança, essa falta de fé em Deus e na sua justiça é que nos leva, quando experimentamos uma dor, um sofrimento, de nós experimentarmos junto a infelicidade. Enfrentar as dores, afastados de Deus, de ter fé em Deus, de estarmos harmonizados com Deus, é que gera a infelicidade. É o sofrimento por estarmos sofrendo. E, para culminar a nossa explanação doutrinária dessa manhã de domingo, vou trazer uma mensagem da Joana, muito a propósito de tudo isso que nós tomamos conhecimento na manhã de hoje. E ela vem dizer assim: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método, é um procedimento, é um processo, é um meio, é um instrumento eficiente para a renovação, quando
faltam os benefícios do amor não vivido. Portanto, por falta de amor, por falta de ter a consciência despertada, nós então temos que experimentar a dor. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Diante dessa fatalidade inevitável de experimentarmos o sofrimento enquanto não nos desenvolvemos a consciência, é que o espírito enfrenta nas mais variadas formas e intensidades e cabe-lhe receber essas dores, esse sofrimento, com dignidade e confiança em Deus. É isso que ela vem nos convidar. Vamos experimentar as dores e o sofrimento, mas não necessariamente com infelicidade. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou a doença mental, a aflição econômica ou material passam, deixando as consequências de acordo com o grau de elevação pessoal através da qual foram recebidas essas angústias, essas aflições, esses chamados sofrimentos. Vai depender da nossa percepção de consciência. E ela conclui: não te consideres, pois, infeliz quando estiveres sofrendo. Retira dos sofrimentos os benefícios da imposição purificadora e segue adiante, encorajado. Esse objetivo, ou para mim, foi a maior lição que Jesus veio nos trazer do episódio de acalmar a tempestade. Nós estamos enfrentando tudo isso, porque o momento é de aflição, ele é realmente de muita agonia. E com isso vamos encerrando, né? Saibamos confiar em Deus e em sua justiça, aproveitando as oportunidades para o nosso autodescobrimento. E aproveitamos então para deixar aqui a nossa mensagem. Um abençoado 2026. Que saibamos então retirar dos acontecimentos o aprendizado para a nossa transformação moral. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai que nos criou, a Jesus, nosso modelo, guia, e também o capitão desse barco chamado Terra, onde somos aqueles que ocupam os locais destinados à tripulação desse barco. Que saibamos harmonizar a nossa consciência com Jesus, para compreendermos então que nada está ocorrendo que não seja rigorosamente de acordo com os desígnios de Deus sendo realizados por o nosso querido Mestre Jesus. Abençoa-nos a todo, Mestre querido, e que o vosso amor nos ampare e nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Uma vez mais, muito obrigado e um bom 2026 e até mais. Que Deus nos abençoe a todos.